Eu sou Roberto Passos Nogueira, sou médico, pesquisador do IPEA. Fui formado com uma intenção inicial, já desde o tempo de faculdade, de me dedicar ao campo que eu chamava na época de epistemologia da medicina. Isso quer dizer, em outras palavras, filosofia da medicina e da saúde. Então, desde cedo, eu me confrontei com um certo dilema. Como me dedicar a essa vocação que é tão abstrata, que tem tão pouco público, tão pouca demanda, e como fazer com que o meu talento, a minha capacidade de escrever, pudesse, de algum modo, resultar em uma fonte de subsistência. Eu fui fazer, portanto, ao longo de toda a minha trajetória profissional, uma opção por ser um periacadêmico. O que é um periacadêmico? É alguém que está próximo à academia, ensina de vez em quando, escreve textos que são lidos na academia, tem um diálogo permanente com o conjunto das pessoas que estão vinculadas de modo definitivo com a academia, mas não querem ser acadêmicos. Eu, de fato, nunca me vi como um professor permanente, um pesquisador permanente de estilo acadêmico, e isso me fez percorrer uma trajetória muito diferente daqueles meus colegas do movimento sanitário que me acompanharam desde os anos 70, que tinham já, desde cedo, uma vocação para serem professores. Então, quando eu terminei o meu mestrado no Instituto de Medicina Social da UERJ, eu vim para Brasília e trabalhei no Ministério da Saúde, ajudando a coordenar o primeiro curso de saúde pública descentralizado de Brasília. E em 1977, foi esse o ano em que me vinculei ao Ministério como um trabalhador seletista. Na época havia essa opção de vínculo, não vim contratado de forma ilegal, terceirizado, já vim com uma vinculação definitiva de seletista. Muito bem, e daí em diante eu procurei estar em alguma instituição que me desse a oportunidade de escrever sobre temas que me interessavam, e sobretudo em relação à questão do profissional médico e dos profissionais de saúde, do modo geral, tanto na formação quanto no mercado de trabalho, e acabei fazendo essa opção de escrever pesquisas de dentro das instituições administrativas de serviço. A primeira foi no próprio Ministério da Saúde, em que eu tive a oportunidade de escrever sobre a evolução dos cursos de saúde pública no Brasil. Esse trabalho, desde logo, me deu a sensação de que discutir a questão dos recursos humanos em saúde, como eram chamados na época, seria um caminho apropriado para eu desenvolver uma alternativa de junção entre o que eu gosto, fundamentalmente, que são as ciências sociológicas, econômicas,
e com algumas pitadas de filosofia, né? E alguma coisa que seria útil, que é o estudo de tendências sobre a formação e o emprego de profissionais de saúde no Brasil. De forma que eu pude desde cedo, né, nessa trajetória institucional, e o Ministério da Saúde foi o meu primeiro emprego efetivo, né? Antes eu estava como bolsista ou trabalhava em um hospital para ajudar, né, financeiramente na minha, do ponto de vista meramente de subsistência, né? E a partir desse momento eu pude ver, trabalhando no próprio Ministério da Saúde em anos posteriores e depois na OPAS, que havia uma possibilidade de encontrar dentro das instituições ditas de políticas de saúde uma brecha para desenvolver trabalhos que são, de alguma forma, vinculados a uma atividade acadêmica ou predominantemente acadêmicos. Então, o meu primeiro tema, além desse da formação em saúde pública no Brasil, foi a questão do trabalho médico. Minha tese de mestrado desenvolveu-se nessa linha, era da formação social das práticas médicas, esse é o tema central, a questão da relação entre o cirurgião e o médico internista a partir da Idade Média. Era uma tese bastante vinculada às linhas de discussão histórico-social, né, de inspiração nas correntes francesas. Eu queria me contrapor um pouco a Foucault e tomei as bases sociais da formação e do trabalho médico a partir da Idade Média. Muito bem, esse primeiro trabalho meu, dentro do mestrado, definia alguma coisa muito restrita em relação a uma categoria que era dominante, né, e é ainda, né, é a própria categoria que define a prática médica. E a mesma coisa aconteceu com outras pessoas que estavam interessadas, né, em assuntos correlacionados com a questão do significado das práticas médicas na sociedade, ou seja, o médico como um trabalhador. Então, havia a pergunta: o que faz o médico? O médico produz valor econômico? Qual é a função do médico? É de reproduzir a força de trabalho em saúde? Ele tem uma função social que vai além de curar as pessoas que lhe acorrem? Então, toda esse tipo de questão estava já no seio do primitivo movimento sanitário. Se dizia que a medicina, de alguma forma, produzia valor igual a um operário, produz valor para, de certo modo, para a acumulação capitalista. Então, tomando por referência o ano em que eu entrei no mestrado de Medicina Social da UERJ, 1975, 76, 77, esse triênio, o que se destacava como objeto de estudo dentro dessa ampla definição de práticas de saúde era o
chamado trabalho médico. Era esse assunto que interessava pessoas que tinham uma vinculação acadêmica, como Sérgio Aroca, Juan César Garcia em Washington, já na própria UPS, mas tendo em conta toda a sua trajetória de estudos acadêmicos, e posteriormente, ou mais ou menos na mesma época, Cecília Donangelo. Então todos estavam interessados em saber o que o médico faz do ponto de vista econômico. Existe um trabalho com valor econômico do médico? O médico produz valor para a sociedade, para além dos seus serviços imediatos, do tratamento que ele realiza? Qual é o significado social do trabalho do médico? Então, essas questões eram colocadas com muita insistência e, sobretudo, foram muito trabalhadas na tese de Sérgio Aroca, o dilema preventivista, e o Aroca veio a ser orientador de minha tese de mestrado. Naturalmente, eu tinha uma perspectiva mais histórica, né, dessa relação entre o cirurgião e o médico internista do século XVIII ao século XIX, mas, de algum modo, essa questão já estava sendo, digamos, tocada, né, na minha tese, mas de uma forma muito mais pela análise histórico-social do que pela análise econômica. Então, nós começamos, nessa trajetória, a discutir não a gestão do trabalho em saúde de um modo geral. O que nos interessava nessa época era como o médico trabalhava, qual era a contribuição do trabalho médico para a sociedade. Essa era a expressão exatamente que se usava o próprio Sérgio Aroca, quando me convidou em 1976 para fazer parte de um grupo de pesquisa lá na Fiocruz, que era o PESES. O que se destacava como objeto de estudo era o trabalho médico. Então, o que eu quero sublinhar nessa minha primeira exposição aqui é o importante salto que se deu entre o objeto de estudo, o trabalho médico, que Cecília Donangelo desenvolveu de uma forma muito competente, né, com estudos empíricos em que estudou minuciosamente as formas de vinculação do trabalho médico ao mercado de serviços de saúde, tomando como base a cidade de São Paulo, e aí ela seguiu um desdobramento dessa preocupação com a questão econômico-social do médico como trabalhador. Eu fui para um outro lado, e aí eu tive um companheiro muito importante, né, nessa caminhada, que foi André Médici. André Médici era economista, com formação em demografia, trabalhava no IBGE, no momento em que nos encontramos, ele estava com uma função de pesquisador do IBGE, e nós resolvemos desenvolver uma visão ampliada da questão do trabalho em saúde. O trabalho em saúde envolve um conjunto enorme de categorias, não só de nível superior, como médico e enfermeiro, mas todas as categorias de nível médio, auxiliares, e começamos a fazer alguma coisa diferente, que pode ser dito de estudo de situação e tendências da força de trabalho em saúde.
esse nome, situação e tendência. O que está acontecendo hoje e quais são as principais tendências da força de trabalho foi o nosso objeto privilegiado de estudo nessa época, que já se estendia para o início dos anos 80. A base metodológica desse tipo de pesquisa, que foi formulada com mais clareza num estudo que eu escrevi para a Revista de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, em 1983, a base de conhecimento e de método desse tipo de estudo era a demografia. Então, também podemos chamar esse tipo de estudo, não só de força de trabalho em saúde, mas também como demografia dos trabalhadores da saúde, que implica em saber onde estão, o que fazem, que funções exercem, qual a sua idade, né? Qual a sua profissão. Então, toda uma caracterização demográfica, social, da força de trabalho em saúde. Então, o artigo pioneiro, eu queria reforçar, foi esse que eu escrevi para a Revista de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e que chamava justamente a força de trabalho em saúde. Era uma crítica à abordagem funcionalista dos recursos humanos. Existia nessa época, ou proximamente, sobretudo no final dos anos 70, mas ainda estava predominante nos anos 80, a abordagem de sistemas aplicadas a recursos humanos em saúde. Essa abordagem de sistema distinguia dois conceitos fundamentais: o aparato formador, o aparelho formador, e o aparelho utilizador. Eram essas expressões que eu usava. Que essa teoria, né, de origem americana, e ela é muito formalista. Ela fala de que há dessa inter-relação entre o aparelho formador e o aparelho utilizador, que acontece com as influências recíprocas entre uma e outra dessas esferas. E, naturalmente, nós tínhamos uma abordagem diferente, porque estava centrada na integração dessas práticas à economia capitalista como um todo. A nossa abordagem metodológica e teórica disso que nós denominamos de força de trabalho em saúde foi formulada em nítida contraposição aos preceitos da teoria dos sistemas que então predominava na interpretação do que é o recursos humanos em saúde. E partia de dois tipos de integrantes de um sistema, que era o aparato formador e o aparato utilizador, também denominado de aparelho, e das suas interrelações. Se pensava, portanto, de uma forma bastante esquemática, bastante abstrata, quais eram as relações entre o mercado de trabalho e a formação, ou as instituições de formação de profissionais. Então, a nossa abordagem de força de trabalho em saúde buscava, desde o início, definir uma vinculação aos aspectos econômicos dominantes, né, na formação e na utilização de pessoal em saúde. Então, eu e André Médici, começamos esse tipo de análise, em que se destaca, mais que nada, a ideia de que a força de trabalho em saúde integra a força de trabalho da economia como um todo, e que ela está crescendo em ritmo muito mais acelerado do que a própria força de trabalho nacional.
Então, a saúde estava tendo um lugar cada vez mais expressivo dentro da economia através do contingente crescente dessa força de trabalho. E dentro desse crescimento, nós procurávamos identificar quais eram as tendências predominantes. Por exemplo, a tendência à feminilização. A força de trabalho era cada vez mais feminina. Isso por uma razão simples, porque fora o médico, em que havia uma grande predominância masculina, as outras categorias, como os enfermeiros, os auxiliares, em grande parte pertenciam ao sexo feminino. Então, essa era uma tendência importante, mas se juntava a muitas outras, né? Porque tinha a ver, por exemplo, com o nível de escolaridade dessas pessoas, que era crescente ao longo da década de 70, como nós estávamos analisando, e havia também uma série de outras características, né, que tinham a ver com a expansão das chamadas categorias auxiliares de saúde, seja pelo nível superior, como os fisioterapeutas, né, seja pelo nível médio, né, ou auxiliar, né, em que havia uma grande carga de auxiliares de enfermagem, atendente, algumas dessas categorias sendo puramente informais na época e que foram objetos de qualificação através do projeto Larga Escala ao longo da década de 90. De qualquer modo, nós tínhamos que trabalhar com os dados empíricos que nos eram fornecidos, não como acontece hoje, simplesmente através do acesso à internet. Não dispunhamos dessas facilidades, naturalmente. E tínhamos que nos basear nas fitas que eram fornecidas pelo IBGE e que eram processadas, né, através de grandes computadores e transformadas em papel. O nosso objeto último de análise eram os quadros, né, quantitativos colocados, né, gerados pelos auxiliares do IBGE, os técnicos auxiliares, que nos forneciam, a mim e ao André Médici, né, essa estatística. Então, tínhamos que folhear quantidade enorme, né, de papel, e que ali estava registrada toda a informação que a gente sintetizava em quadros mais compreensíveis e mais legíveis, né? Então, essa parceria com o IBGE, que foi feita através do IBGE, do André Médici, foi fundamental, né, para que nós pudéssemos ter dados definitivos em termos da composição dessa força de trabalho, com todas as categorias profissionais e sua relação com o conjunto da força de trabalho da economia. Então, trabalhávamos sempre comparando o que acontecia na força de trabalho em geral e a força de trabalho particular da saúde. Então, essa linha de estudo acabou sendo desenvolvida em vários aspectos teóricos, ela se implantou, né, através de cursos que nós fomos realizando, eu pessoalmente estive muito comprometido com isso, fizemos curso de formação de pesquisadores, né, e de iniciação ao uso de bases de dados de força de trabalho em saúde em diversos lugares, destacando a Universidade Federal de Minas Gerais, né, de onde saíram pesquisadores como a Maria Helena Machado e o Sábado Girardi. Repetimos também esses processos, né,
de formação em alguns cursos na Escola Nacional de Saúde Pública. Então, eu me senti, desde logo, comprometido, né, com a necessidade de termos pesquisadores, né, bem capacitados, formados nessa área. Desde logo, né, foi se dando a formação de grupos de pesquisas nessas instituições. De um modo geral, não era um objeto muito atraente para a maioria dos profissionais, professores das academias, mas pouco a pouco foi sendo gerada uma cultura que implicava em ter-se métodos, conceitos, bases teóricas para analisar em comum as tendências da força de trabalho em saúde. E diria que a partir de 1995, para tomar assim, um marco temporal, já estavam consolidados em uma quantidade muito grande de universidades esse tipo de estudo. São Paulo, Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Mato Grosso. Então, começou-se um esforço de formação, né, através de alguns cursos especiais. Eu estive à frente de alguns deles, mas com o incentivo das instituições de fomento à pesquisa, foi possível nós termos quadros permanentes de pesquisadores que não estavam interessados só eventualmente nessa temática, mas que tinham uma vinculação definitiva com o desenvolvimento dessa área de pesquisa. Então, o que eu quero dizer é que durante esse período foi se formando, não só se consolidando, o conceito de força de trabalho em saúde, mas veio aparecer já no final, na segunda metade dos anos 90, a ideia de gestão do trabalho. Gestão do trabalho vai muito além da ideia de administração. Gestão de trabalho, tal como foi formulado e implantado depois, em 2003, tem um compromisso claro com a participação dos trabalhadores. E aí, então, passa-se de uma ótica descritiva a uma ótica prescritiva. Ou seja, não basta contar quem são, onde estão os trabalhadores de saúde, ou que funções exercem, mas que para haver uma adequação entre o que esses indivíduos têm de formação, de capacidades laborais e o que eles exercem na prática, ou seja, para que possam contribuir melhor para a saúde da população, é preciso que eles estejam envolvidos numa experiência de participação institucional. Então, eu entendo que o conceito de gestão do trabalho em saúde, que se forma pouco a pouco ao longo dos anos 90, e se consolida politicamente em 2003, tem a ver com todo o esforço de estabelecer as mesas de negociação, né? Inicialmente isso ocorreu em São Paulo, né? Através do Hospital dos Servidores de São Paulo, depois em várias secretarias de saúde. Né? A formação dessas mesas, portanto, foi a primeira experiência que tomou, do ponto de vista institucional, essa diretriz de participação dos trabalhadores como um requisito para se ter uma força de trabalho realmente comprometida com o que faz. E, portanto,
em 2003 em diante, temos essa consolidação e consagração através de várias instâncias de participação, tanto no governo federal quanto no âmbito do SUS, né, disso que é a gestão do trabalho participativa. Mas eu considero que isso é um pleonasmo. Gestão do trabalho, tal como foi formulado, né, ao longo desse processo histórico de reflexão, de pesquisa, e de promoção do interesse, né, coletivo dos profissionais de saúde com os próprios serviços de saúde, ou seja, da sua vinculação entre o que fazem e as políticas de saúde, esse compromisso veio a consagrar a ideia de que gestão do trabalho em saúde ou é participativa ou não é. Ou seja, jamais ela pode ser entendida num sentido burocrático. Gestão do trabalho não é a administração do trabalho ou dos recursos humanos em sentido habitual. Eu queria abordar agora como é que essa linha de pesquisa conseguiu ter uma institucionalização do ponto de vista de apoio financeiro, de apoio da academia, das instituições de ensino em pesquisa e, portanto, como é que foi possível ela ganhar condições de produtividade muito maiores. O que convém salientar aqui é que, inicialmente, essas pesquisas eram realizadas a partir daquilo que cada um estava fazendo em sua própria instituição de origem. Eu no Ministério da Saúde, o André Médici no IBGE. Né? Então, ela começa como um desdobramento, né, do que era a função de cada um. Seja como um técnico do Ministério, seja como um pesquisador do IBGE, se interessando por um assunto novo, né, querendo que aquele assunto fosse difundido, fosse objeto de estudo por outros, mas sem apoio institucional, né, no sentido de se ter pesquisas realizadas regularmente, com financiamento, com formação de equipes. Isto foi possível a partir de um esforço realizado junto ao Ministério da Saúde. Inicialmente era o próprio Ministério da Saúde que se responsabilizava pelo incentivo à formação de grupos, mas sem muito critério, sem muita sistemática, né, de estímulo aos grupos de pesquisadores nas distintas instituições. Então, eu acho que um passo fundamental foi dado quando se criou o Observatório de Recursos Humanos, né, que inicialmente é uma vinculação à OPAS, né, como um observatório internacional, o Brasil como parte de um projeto internacional apoiado pela Organização Pan-Americana da Saúde. Então, em 1999, 2000, se consolida esse projeto, né, no Brasil, e nós passamos a ter inúmeros observatórios, inúmeros não, mas alguns observatórios que se dedicavam unicamente à pesquisa, né, com o financiamento que vinha do Ministério da Saúde, mas que passava pela OPAS, portanto, tornava mais fácil, né, o acesso às fontes de financiamento. Então, tivemos assim uma institucionalização verdadeira dessa linha de pesquisa, que eu ainda posso chamar de força de trabalho em saúde, mas com crescente ênfase na gestão do trabalho, e que tem algumas características particulares, porque nós não somos exatamente pares de pesquisa.
né? Os pares de pesquisa de uma área estão sempre trocando informações, trabalhos e colaborando de alguma forma, né? Os observatórios, cada um deles seguiu uma linha particular, algumas temáticas relevantes aqui e acolá, mas sem, infelizmente, tenho que observar isso, né? Sem um grande intercâmbio em termos dos produtos das pesquisas e muito menos ainda na formulação das pesquisas. Ou seja, houve uma certa emulação entre nós, ou seja, nós procuramos, isso é importante também, cada um se desenvolver por sua própria conta e buscando ter produtos de boa qualidade, né? Com o seu próprio esforço. De forma que hoje essa linha dos observatórios já está não só consolidada do ponto de vista institucional, como também acredito seja a única maneira, né, de prosseguir, né, nesses estudos nos próximos anos. Acho que aí estamos numa encruzilhada, porque a pergunta fundamental é esta: ainda contaremos com um apoio institucional adequado? Ou estamos entrando numa conjuntura em que as forças políticas e técnicas que se mobilizaram durante esses últimos 10 anos para apoiar essa linha de pesquisa não mais serão capazes, né, de fazer com que essa linha possa ter autonomia. Porque o que é possível também é que as linhas se vinculem de uma forma tão imediata aos interesses, por exemplo, do Ministério da Saúde ou das secretarias de saúde, e que sejam ditadas pelas prioridades, né, imediatas de pesquisa. Ou o que não quer dizer que as nossas pesquisas não tivessem uma vinculação com os serviços, com as políticas emanadas dos gestores, mas que elas sejam mais que nada uma forma de legitimar o que acontece no âmbito dessas políticas. Então esse é um grande perigo que nos cerca, né? É perdermos a capacidade de escolher os objetos relevantes a partir de uma reflexão conjunta com os ministérios e com as secretarias estaduais de saúde, e sermos conduzidos para uma linha pragmática, né, que acaba sendo enviesada porque os objetos já estão predeterminados e, de certo modo, até as conclusões. Então, essa é a advertência que me cabe fazer nesse momento. É um momento de transição da política nacional como um todo, né? E que nos aponta para um futuro, né, interrogado, mas que solicita de nossa parte uma solidariedade para pensarmos, assim que for possível, de que maneira vamos nos conduzir, né, em relação não só às linhas de pesquisa, mas também em relação às possibilidades de apoio a esse tipo de pesquisa no Brasil como um todo. Quero salientar aqui os principais pontos dessa linha de pesquisa que me dedico ao longo desses 30 anos. Em primeiro lugar, eu sublinho que foi possível passar da preocupação centrada numa única força de trabalho, que é a do médico, essa categoria central, mas que tende a ser, muitas vezes, o único foco de inúmeros estudos sobre recursos humanos. Nós passamos a estudar o conjunto dos trabalhadores de saúde e sua contribuição à produção de serviços de saúde de uma forma
mais ampla, em certo sentido mais democrática, né? Portanto, ampliamos o interesse pelos ditos recursos humanos para muito além do que apenas a categoria médica. Saliento que o conceito de força de trabalho em saúde ele é crítico em relação a qualquer abordagem funcionalista, né, que toma o trabalho como uma mera função de execução de serviço, sem pensar na figura do trabalhador com suas aspirações sociais, políticas e sua intrínseca e necessária aspiração à participação, a contribuir para o aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos serviços de saúde. Então essa é outra ênfase que eu quero dar, né, no sentido de que nós caminhamos de uma perspectiva meramente descritiva da força de trabalho para uma linha prescritiva em que entendemos que o trabalhador é uma figura central e destacada na elaboração dos planos de assistência à saúde, nos planos de gestão dos vários sistemas locais e estaduais de saúde. E a outra questão muito relevante é de que nos foi possível entender essa linha de pesquisa como uma contribuição àquilo que é a demografia da força de trabalho em geral. E, portanto, foi possível dar uma certa dignidade acadêmica a esse tipo de estudo, para que ele não fosse tomado como um mero acessório do planejamento que as instituições de saúde fazem usualmente. Ou seja, os estudos de força de trabalho são importantes para se entender como funciona um setor cada vez mais relevante para o bem-estar da população, que é o setor saúde. Acho que uma outra conclusão muito decisiva é de que essa linha de pesquisa foi institucionalizada não só dentro das academias, dentro dos centros de pesquisa das universidades, como também junto ao governo federal, estadual e assim por diante. Nós temos hoje uma quantidade enorme de trabalhos sendo produzidos, né, com esse enfoque amplo da força de trabalho em saúde, e que ganhou também, como tal, uma sólida base institucional com o estabelecimento dos observatórios de recursos humanos em saúde na América Latina, através da Organização Pan-Americana da Saúde, e que foi devidamente encampada pelo Ministério da Saúde. A questão agora é como dar continuidade a essa linha de pesquisa, que apoios vamos receber, que prioridades serão dadas para além do imediato, para além da política vigente, né? Ou seja, se vamos poder continuar a pesquisar aquilo que está ocorrendo e de forma diferenciada, né, no âmbito das diversas secretarias de saúde, no âmbito do SUS como um todo, né, e com destaque para essa questão fundamental da gestão do trabalho, que, como eu disse, é necessariamente participativa, e como, de fato, ela está se dando nas várias instâncias de formação de consenso, de decisão institucional, né? E, portanto, como a própria gestão do trabalho está influenciando os conselhos
de saúde e os conselhos de gestores. Então, é uma avaliação importante a ser feita nesse momento, né, de a quantas anda a questão da gestão do trabalho nesses dois segmentos, o segmento mais participativo, que são os conselhos de saúde, e os segmentos diretivos dos gestores. E aí destaco a importância desse segmento dos gestores, porque ultimamente não tem havido talvez uma adequada ênfase nas questões de força de trabalho em saúde e, portanto, de gestão do trabalho como um todo.